Existem algumas métricas e alguns padrões que eu estou observando nesses últimos dias e que eu acho extremamente importante estar compartilhando aqui com vocês. Eu sou o Felt aqui do canal CryptoZion. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas médias, algumas análises técnicas que remetem a um possível movimento que está por vir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Live de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas da noite aqui no canal. Primeiro, eu gostaria de mostrar a vocês aqui o gráfico do ouro barra Bitcoin. Esses níveis que nós estamos vendo aqui, essa resistência sendo testada mais uma vez no dia de hoje, parece estar querendo romper esse movimento aqui do 0.0758 onças Troy por Bitcoin. É um movimento que me remete a estar muito atento e acompanhar, pois o rompimento aqui dessa região, um pouco acima aqui dessa linha verde, leva a crer que o preço real barra Bitcoin possa chegar aqui em regiões de 0.1, uma região que não é revisitada há muito tempo atrás. Se a gente for pegar aqui no gráfico semanal, conseguimos visualizar esse movimento. É um ponto onde ele nunca foi revisitado, é um ponto onde ele foi alcançado lá atrás, em janeiro de 2023, há 3 anos atrás, quando uma onça Troy valia 0.1 Bitcoin. E isso é interessante porque nesse movimento aqui a gente viu que teve uma valorização do ouro perante o Bitica e depois veio uma tendência mais forte de queda. E essa tendência que já perdura por muito e muito tempo, basicamente desde o lançamento da moeda laranja. Agora, um fato curioso, essas médias aqui que nós vamos acompanhar e falar muito sobre ela, e se chama a SMMA, a Smooth Exponential Média Móvel. É uma MA ou uma SMA, muitos investidores gostam de estar utilizando essa média. Essa daqui basicamente trabalha de uma maneira mais lenta, ela não tem tanto impacto no curto prazo quanto a própria EMA, que ela vai se movimentando de acordo com a volatilidade dos preços. Essa daqui, ela segue num rumo mais linear e mostra tendências claras de alta, de baixa ou de lateralidade. O que nós estamos vendo aqui agora é basicamente um momento histórico onde essas médias, a verde de 100 períodos e a azul de 50 períodos, acabam de ultrapassar a média vermelha de 200 períodos. Isso nos remete a uma tendência clara de alta. Por isso, vemos aqui, observo esse movimento que pode estar acontecendo e nós virmos o preço da onça Troy barra Bitcoin chegar aqui nos níveis 0.1, níveis esses que só foram vistos pela última vez há 3 anos atrás. Se de fato ocorrer o rompimento dessa linha verde, nós poderemos fazer essa última pernada aqui de impulsão, onde consecutivamente ocorrerá caso o preço do Bitcoin se mantenha no preço que está agora e a onça Troy comece a se valorizar, ou o Bitcoin caia e o ouro se valorize também. Isso aconteceria até mais rápido, caso o Bitcoin se mantenha nos patamares de preço que ele está hoje, na casa dos 66 mil dólares. Para você ficar ciente sobre como funcionam essas médias, eu vou trazer ela aqui no gráfico do Bitcoin agora. Vou deixar esse artigo aí na descrição do vídeo, assim como o link da nossa comunidade no Discord, as minhas redes sociais para você estar seguindo e acompanhando conteúdos como esse aqui diariamente. Antes de entrarmos no preço do Bitcoin em si, gostaria de estar mostrando para vocês também aqui uma métrica que se chama MVRV Ratio, onde ele basicamente mostra regiões de muito interesse por parte dos investidores no acúmulo, nas compras de Bitcoin. E o MVRV hoje está apontando aqui uma pontuação de 1.22. São níveis que quem acredita no potencial de crescimento do Bitcoin está acumulando independentemente do preço e da região que está agora. É uma oportunidade de compra. Vale ressaltar essa movimentação do ouro, que é um ativo de valor, tem ali a sua relevância, mais de 30 trilhões de dólares em capitalização de mercado, possa fazer esse movimento e nos remete a, sim, uma possível queda ainda acontecendo no Bitcoin. Minha opinião, se nós não estamos no fundo, estamos bem próximos. Para confluir com o que nós acabamos de falar, né, em relação ao ouro, que está trabalhando hoje aqui na faixa dos 4.977 dólares a onça Troy, o S&P segue numa zona de lateralidade, fechou no dia 13 de fevereiro uma vela de indecisão, vela essa que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 18 de fevereiro, quis romper e fechar acima da máxima do dia 13. Isso aqui basicamente contornaria uma possível alta mais curta, onde o preço, a pontuação do S&P retorne novamente para níveis próximos a 7.000 pontos. Isso seria um tanto quanto positivo para o mercado cripto, poderia estar uma subida também constante aí no curto prazo, mas
que já foi testada aqui várias vezes essa região, não conseguiu perfurar aqui os 7.000 pontos e sempre devolve, onde bate também aqui nos 6.780, uma região de suporte muito importante. O que nós estamos vendo agora, o rompimento da máxima aqui dessa vela de indecisão, tentou romper para baixo aqui também, não conseguiu, então ainda continuamos a analisar aqui o S&P dentro dessa região de lateralidade. E aqui está as nossas médias, né? A SMMA, a de 200, de 100 e de 50 períodos. Tendência clara de alta. Geralmente, quando os preços estão assim numa tendência forte de alta, como a gente ainda acompanha aqui o próprio S&P, uma retomada eminente pode acontecer a qualquer momento e uma reversão de tendência começar a ser iniciada. Outro ponto que a gente precisa analisar é o próprio DXY. O DXY que também formou uma vela aqui, ó, de indecisão no dia 11 de fevereiro, só que hoje ele concluiu, né, o rompimento da máxima desse dia, fechando acima e muito forte acima dessa região, agora trabalhando em níveis aí de 97,73 pontos. O que me remete a levar em consideração uma possível toque aqui na casa dos 98 pontos e consecutivamente retornar para os 98,9, que é uma LTB que a gente consegue acompanhar aqui nesse movimento, ó, que pode ser uma região bem interessante, onde o próprio DXY venha testar. Caso ele consiga romper essa LTB, o próximo nível dele está ali no 100 pontos, onde ele sairia desse caixote de acumulação que perdura aí por quase um ano, essa movimentação aqui do DXY, que também nos mostra uma tendência de baixa. Isso daqui é muito perigoso, tá? Muito perigoso. No meu ponto de vista, a minha opinião é que o DXY ele remeta a mais quedas aí no curto médio prazo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Quando a gente pega o gráfico mensal, é uma deriva acontecendo aqui no DXY desde o ano de 84. Então, assim, já tem muito tempo, né, em que o DXY ele vem acompanhando, fazendo fundos mais baixos que os anteriores, topos mais baixos que os anteriores, tornando, né, com que essa configuração forme uma deriva. Quando a gente pega o mensal aqui, ó, as médias chegaram a cruzar para cima, formando, né, um pivô e querendo buscar uma tendência de alta no mensal, tá certo? Isso aqui a gente não via acontecendo desde 86, basicamente, né, que a gente viu, né, essa descida aqui muito brusca do DXY. E agora nós estamos vendo esse movimento. Por isso, eu acredito sim que aí no médio, longo prazo, nós venhamos a observar o DXY caindo e buscando níveis aqui entre 88 pontos e, em caso extremo e que é extremamente possível, inclusive, chegar aqui nos 65 pontos, se ele seguir esse raciocínio da deriva desse canal de baixa. Isso é muito interessante. Ele pode querer testar aqui os níveis de 100, porque a lateralidade ainda está instaurada aqui no próprio DXY, essa zona de acúmulo, que pode estar se formando uma bandeira de baixa muito forte, tá? E aí, se a gente pega a projeção, seria justamente esse movimento aqui, ó, que levaria lá para onde? Para os 88 pontos. Isso daqui é positivo para ativos de risco, pois se o dólar perde força, os ativos de risco tendem a se valorizar. Vale ressaltar que um dos objetivos do presidente dos Estados Unidos é justamente fazer com que o dólar enfraqueça. E aí, quando a gente amplia, dá um zoom out em todos esses gráficos, conseguimos ter uma visualização clara do que está por vir. Quando a gente pega curto prazo, fica muito nebuloso, né? Poxa, no diário, DXY subindo, S&P subindo também, ouro subindo também 2% no dia de hoje. Isso daqui é uma peculiaridade que nós estamos vivenciando aí, olhando o gráfico diário. Só que quando a gente amplia e joga no mensal, cara, dá para ver claramente que nós estamos chegando em regiões de estresse, tanto no S&P quanto no ouro, e o Bitcoin já naquela região de desconto, que eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que está essa movimentação do Bitcoin. Inclusive, também no dia 16 de fevereiro, fez uma vela de indecisão aqui no dia 16. E o que nós estamos vendo hoje, cara? O fechamento abaixo da mínima. Fechar hoje nesse movimento aqui, pode esperar que mais quedas poderão acontecer. E aquele último movimento do Shao BTC está mais perto do que nunca de vir. Essa é uma visão que eu estou acompanhando bem de perto, tendo em vista que o cruzamento das médias aqui para cima e no próprio Bitcoin, quando a gente pega aqui o gráfico diário, está acontecendo agora o cruzamento das médias para baixo. Até quando isso aqui vai durar?
Só o tempo vai dizer. Tendência de baixa é clara, o Bitcoin pode estar muito próximo do fundo. Geralmente, né, essa média aqui, ó, como ela anda de uma forma mais lenta, mais gradual, poderemos ver aí 2 a 3 meses aí o Bitcoin trabalhando nessas regiões de fundo, dando muita oportunidade para quem acredita no potencial desse ativo aqui está acumulando. Não menos importante, não devemos deixar de ressaltar também o Ethereum, né? O Ethereum que está fazendo um padrão diferente do Bitcoin aqui, ó. O Bitcoin, ele basicamente, quando a gente pega o gráfico diário dele, aqui para mim remete a uma deriva, tá? Que tá acontecendo uma deriva aqui na nossa cara, só que aí é no curtíssimo prazo, beleza? Aqui nós estamos pegando o gráfico diário, quando a gente pega por horário fica mais visível ainda esse movimento aqui que está acontecendo. Quando a gente vê movimentos como esse, canal de baixa, a configuração é clara. O price action estaria aqui justamente no rompimento dessa LTB que nós temos aqui, que está dando hoje nos 67.464. Se o Bitcoin voltar, aqui nós estamos falando do gráfico horário, então esse é um movimento que pode acontecer de hoje para amanhã, de amanhã para depois, então tem que ficar atento aí. Quem é trader provavelmente deve estar acompanhando esse movimento. E se isso aqui de fato acontecer no curto prazo, pode nos levar aí o Bitcoin a voltar lá para casa dos 70 mil dólares, beleza? Ele precisa segurar essa região aqui dos 65.800, que inclusive é onde que ele tocou, inclusive no dia de hoje, tá? E um nível aqui que, poxa, o Bitcoin poderia ter uma correção um pouco mais forte, seria se ele perder justamente os 65.200. Então, no curtíssimo prazo, vale a gente acompanhar isso aqui, para talvez estar pegando algumas oportunidades também, que as próprias médias, o RSI aqui, que costuma dar uma atrasada, não nos mostra ali de forma mais atualizada, mais instantânea. Show? E voltando para o Ethereum, então, né, o Ethereum não está com essa configuração de deriva, no meu ponto de vista, está assim mesmo numa zona de consolidação. Basicamente, ele não pode perder os 1.896 dólares aqui não, tá certo? Só que o que eu queria trazer de mais interessante aqui no Ethereum e nas altcoins em si, é basicamente o fato de que, pela primeira vez na história, mais da metade de toda a oferta de Ethereum tá ali no pedido de entrada de staking, cara. Isso é basicamente surreal. Isso é histórico. Mais de 50% do total da emissão aí de Ethereum estão ali impedidos para entrarem no staking, cara. Isso é surreal, é mega bullish, tá? Nós estamos vendo o Ethereum abaixo dos 2 mil dólares e vendo uma movimentação dessa aqui acontecendo, me mostra aquela questão do risco assimetria, de que o Ethereum está em níveis interessantíssimos para estar investindo. Lembrando que esse vídeo aqui não consiste em recomendação de investimento. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, isso daqui também é surreal, tá? Quando a gente pega, né, esse dado aqui da própria CryptoQuant, que é a diferença do volume de cotação cumulativa de compra e venda de um ano para as altcoins, ou seja, o desinteresse de fato dos investidores sobre as altcoins, e tá na faixa dos 200 bilhões de dólares nos dias de hoje. Ou seja, mínimas e mínimas e mínimas histórias aqui, ó, bem lá embaixo mesmo. Então, um desinteresse muito forte dos investidores em relação às altcoins, que, no meu ponto de vista, já pode estar muito estressado. E a gente talvez veria uma reversão acontecendo não tão distante. E quem consegue acompanhar, né, essa volta aqui, quem conseguir acompanhar essa volta acontecendo em tempo real, pode se beneficiar muito. Está acertando um time excepcional, surfando uma alta aí nas próprias altcoins. Estou dizendo que vai ser agora? Não. Pode ser daqui um ano e meio, 2 anos. Concluindo, que eu julgo muito importante a gente estar acompanhando justamente essas médias que eu queria trazer, né, como destaque. Ou diariamente eu fico vendo elas aqui, ó, o Ethereum cruzando também aqui para baixo, mostrando uma tendência clara de baixa e ocorrendo. Isso nos remete a mais quedas possíveis aqui no preço do Ethereum, no preço do Bitcoin, quando a gente leva para o diário, né? E, não menos importante, no próprio DXY. O próprio DXY aqui está vindo também no diário uma reversão de tendência de baixa aí no curto prazo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A oportunidade, quando ela vem, geralmente ela vem assim bem nebulosa, né? As pessoas ficam meio que perdidas, não sabem o que está acontecendo, enquanto as oportunidades estão passando. Até que quando ela sai dessa nebulosidade, fica tudo mais claro e quem conseguiu aproveitar se beneficia lá na frente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o like, fortalece demais e bora pra cima. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!